Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Não, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vocês vão me ouvir falar sempre, a Igreja de Cristo Jesus não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo e precisa se manifestar, queridos, como esse organismo vivo que é. Louvo a Deus por essa tão grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido para podermos estar mais uma vez na sua presença. Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Acompanhe conosco a leitura da palavra, queridos. Deus, nosso Deus é um Deus tremendo. Ele fala comigo de uma forma e fala com você de uma outra forma dentro do mesmo texto. Então acompanhe conosco. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram muito profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós continuamos dizendo a Ti que Tu és o motivo da nossa existência. Tu continuas sendo o Senhor, a razão da nossa vida. Por isso, Pai, nessa noite nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque verdadeiramente é Teu e te pertence. Permita, amado Deus, que nós venhamos, Senhor, nesses dias tão difíceis, ficar com a alegria da Tua presença, porque é isso que nos interessa, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Que seja eu hoje, Senhor, um vaso usado, Senhor, para proclamar a Tua verdade aos Teus filhos que aqui estão. Senhor, estou com muito temor e tremor, porque eu estou diante da Tua noiva. Essa noiva não é minha, Senhor, ela é Tua. E eu sei, amado Deus, que eu tenho que ter reverência diante da Tua noiva. Então eu te peço, amado Deus, continua colocando a Tua mão sobre a minha vida. Abre, Senhor, o meu coração e o meu entendimento, para apenas passar aquilo, Senhor, que Tu queres, ó Pai. Que eu venha me anular e que a Tua glória desça nessa noite, Senhor. E que a Tua palavra seja a verdade, que ela continue sendo, Senhor, rebentando, amado Deus, penha, rebentando, amado Deus, corações duros, e que venha como um bálsamo de Gileade, Senhor, para os corações daqueles que aqui estão e que querem ouvir a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Louvo a Deus, queridos, por essa grande oportunidade que o Senhor tem me concedido. Agradeço aos irmãos pelas vezes que aqui venho, sou muito bem recebido. Quero agradecer ao pastor Adão por ceder a mim o seu altar, mesmo que seja por alguns minutos, Quero agradecer, que Deus abençoe a sua vida. Um grande amigo, a irmã Ruth e seus filhos, nos conhecemos há mais de 35 anos e graças a Deus essa amizade tem sido profícua, o Senhor tem nos abençoado. Eu estava com saudade dele, mas ele não tem saudades de mim. Mostrei até a casa para ele, lá o quarto, falei, esse quarto aqui que está te esperando, ó. Falei para Raquel, prepara uma colcha bonita que eu quero mostrar para o Adão, para ele vir, não é?
E cada um de vocês, né, se quiserem dar um pulo lá em Buçucanga, uma praia de São Sebastião, na costa norte ali, fiquem à vontade. Só um casal por vez, por favor, tá? Que não tem acomodação para todos. Mas se alguém um dia quiser conhecer, avisa o pastor Adão e nós receberemos com uma alegria imensa, do jeito que vocês estão me recebendo aqui. Estou falando sério, não estou brincando não, tá certo? Quiserem ir, a casa está aberta, né, para a glória do nome do Senhor. Queridos, Deus é bom. Sabe por que eu digo que Ele é bom? Porque eu sou prova de que Ele é bom. Sei que alguns já ouviram, mas eu tenho a obrigação de falar. Se tem alguém aqui com alguma enfermidade, quero te dizer que o nosso Deus cura enfermidades. Eu não tenho estômago, não tenho pâncreas e não tenho baço. Se tiver alguém aqui no nosso meio que tem o mínimo conhecimento da área da saúde, sabe que quem não tem o pâncreas está fadado, está destinado à morte, porque a glicemia, que é o açúcar no sangue, sobe de vez ou desce de vez, levando a pessoa a óbito. Faz 25 anos que eu vivo para a glória do nome do Senhor. Pastor, para onde vai então o alimento? Vai para o intestino. Ah, pastor, então o senhor deve comer pouquinho. Me convida para jantar na tua casa depois do culto e tu vai ver o que Deus fez na minha vida. Deus é bom, queridos. Se eu um dia me levantar contra isso, eu estou sendo bastante desonesto comigo mesmo. Porque Deus é bom. Mesmo quando nós não somos bons, Ele continua sendo bom para cada um de nós. Queridos, acabou seu tempo de ir ao banheiro, acabou seu tempo de levantar para tomar água. Eu quero você aqui presente. Pastor Donizete, mas eu estou sentado aqui. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de corpo presente apenas, eu estou falando de mente presente também. Porque não adianta nada você estar aqui e estar pensando no dia de amanhã. Deixa que o dia de amanhã cuida de si mesmo. Se o teu problema durar até o dia de amanhã e a igreja não for arrebatada, o teu Deus continuará ao teu lado e vai te ajudar, independente de como você o trata. Por quê? Porque Ele é bom. Eu trouxe uma palavra da parte do Senhor. Aleluia. Fui convidado a pregar e queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Pastor Donizete, como é que eu posso te ajudar a pregar nessa noite? Tirando de dentro de você o sorriso mais bonito que você tiver e oferecendo para a pessoa que está do seu lado. Faça isso agora, faça isso agora. Olhe para a pessoa que está do seu lado com o sorriso mais bonito que você tem, para que ela veja o quanto você é bonito, o quanto você é bonita. Agora levanta o teu braço direito, braço de profeta, levanta o teu braço direito, aponta o teu dedo indicador, dedo de profeta, com aquele sorriso bonito, continua olhando para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus, diga, Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Não se conforme de sair daqui do jeito que você entrou. Aleluia. Esta é a casa do nosso Pai. Esta é a casa do nosso Senhor. Ah, como eu gosto de falar isso. Eu tenho 41 anos de casado. E quando eu casei e fui para casa, visitar a casa do meu pai, a casa da minha mãe, eu não chegava e dizia assim para ele: "Ô grande, amado e querido Senhor meu pai, posso abrir a geladeira e pegar água?" Eu não fazia isso. Por quê? Porque eu tinha intimidade. A casa era minha. Você entendeu? Pode dizer amém? Essa casa
ela não pode ser estranha para mim e para você. Não pode. Lemos um texto em que um homem que tinha uma linha criada por Davi lá atrás, sacerdotal. Um homem que, acredito eu, ele e a sua família geraram expectativas com relação ao seu sacerdócio. Aleluia. Mas Deus, queridos, não trabalha com expectativas humanas. Deus não trabalha com expectativas humanas. Ezequiel, ele estava esperando com uma expectativa muito grande chegar aos seus 30 anos, para que ele fosse sacerdote, para que ele fosse consagrado ao sacerdócio. Eram os 30 anos em Israel que se era consagrado ao sacerdócio. Mas nós, quando criamos a expectativa, Deus acha sempre uma forma para que nós venhamos a entender que Ele não trabalha com expectativas humanas. Você se lembra daquele homem que era leproso, Naamã? Chegou a ele que havia a possibilidade daquela lepra dele ser curada. E ele então se dirigiu ao profeta em Israel. E sendo ele de uma alta posição, ele era chefe do exército do rei da Síria, ou seja, um general. Ele se dirigiu ao profeta e durante o trajeto ele criou expectativas. Ele disse: olha, eu vou chegar lá, o profeta vai me chamar, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, vai fazer uma oração forte e a lepra vai desaparecer. Coisa nenhuma. A Bíblia diz que Eliseu nem foi falar com ele. E Eliseu mandou um homem falar para ele: olha, fala para ele lá, dá 7 mergulhos no Jordão e vai sumir esta lepra dele. Ele olhou e falou: que ele nem veio falar comigo, vou eu mergulhar no Jordão? Graças a Deus que ele tinha amigos entre os seus subordinados. E os seus subordinados chegaram para ele e falaram: Senhor, mas se o homem tivesse pedido alguma coisa difícil, mas é só dar 7 mergulhos, quase que ele perde a sua bênção. Por quê? Porque criou uma expectativa. Você lembra da mulher, capítulo 4 de 2 Reis? Que seu marido morreu, ela foi até a presença de Eliseu, o homem de Deus, queria também, com uma expectativa, ele vai fazer alguma coisa. O homem então olha para ele e diz: o que é que você tem em casa? Volta para a tua casa. Eu não sei qual foi a expectativa que você criou nesse culto, mas tenho certeza que Deus vai fazer algo de diferente na tua vida. Deus então muda a trajetória. Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez. Leva mais de 4.000 pessoas com ele, inclusive o profeta Daniel. Agora pela segunda vez invade Jerusalém. Leva mais de 10.000 pessoas com ele. E com eles o profeta Ezequiel. Os sonhos, as expectativas que Ezequiel criou em torno daquilo que ele achava que Deus tinha para a vida dele, cai por terra. Então Ezequiel nos diz aqui que ele foi levado lá para para Babilônia e foi levado lá para o rio Quebar. O rio Quebar era ao lado do Eufrates. Mas havia ali um acampamento de refugiados hebreus. E lá fica então Ezequiel. 5 anos depois, exatamente 5 anos depois, quando ele deveria ser consagrado ao sacerdócio, o Senhor o chama para ser profeta. Deus muda situações.
Eu já estou sentindo Deus falar poderosamente com alguém aqui dentro. Não vai ser aquilo que você quer, vai ser aquilo que Deus quer para a tua vida, porque Ele te chamou. Ele tem projetos para você, e os projetos de Deus não podem ser deixados de lado, os projetos de Deus não podem ser ignorados, os projetos de Deus não podem ser rasgados. Deus tem projeto para mim e para você. Então somente fique na tua posição. Ezequiel então começa a aprender um real relacionamento com Deus. Ele começa a ter uma intimidade que ele nunca teve, e que você e eu precisamos ter, porque o que Deus quer para cada um de nós, em pleno século 21, é intimidade, relacionamento. Sabe por que as coisas não dão certo para muitas pessoas? Porque não tem relacionamento com Deus, não aprende a ouvir a voz de Deus. E se tem alguma coisa, pastor Adão, que Deus quer, é que nós venhamos a ouvir a sua voz. E Deus não fala comigo e com você através da palavra, não. Queridos, estamos na presença de Deus, sim ou não? É na presença de Deus que eu digo, eu já ouvi a voz de Deus várias vezes. Quando eu tinha 7 meses de crente, eu saí da minha cidade e fui até São José dos Campos, uma cidade próxima lá de São Sebastião. E estava eu andando, pastor Adão, quando de repente eu ouvi uma voz que disse: saia dessa rua e vá para o outro lado. Eu olhei para o lado, uns 30 metros, em algumas pessoas, mas ao meu redor não tinha ninguém. E eu continuei andando. A voz disse: saia agora e vá para o outro lado. Eu peguei e obedeci, saí e passei para o outro lado da rua. E era uma curva. Veio um ônibus e a lateral, do meio para o lado, para a traseira dele, ele raspou exatamente o muro aonde eu estava. Se eu tivesse ali, hoje não estaria aqui contando esse testemunho. Por quê? Porque Deus quer ter relacionamento comigo e com você. O que nos torna diferente das pessoas que estão aí fora é exatamente o nosso relacionamento com Deus. Aleluia! E a possibilidade de ouvi-lo sempre que Ele quiser falar conosco. Ezequiel então começa a ter uma experiência com Deus, e no próprio capítulo 1 ele diz: eu ouvi algo no céu, levantei os olhos e tive visões de Deus. Oh, coisa tremenda é ter relacionamento com Deus e poder, aleluia, ser aberto o sobrenatural, aleluia, diante de nós. Queridos, não tem como conhecer a cruz se não conhecer o crucificado. Não tem como você conhecer a cruz se você não conhecer o crucificado. Conheça o crucificado e você vai entender o valor da cruz. Vai ter um relacionamento perfeito, aleluia. O diabo não vai poder se aproximar de ti, porque onde colocar as plantas do teu pé é teu, assim diz a palavra do Senhor. Aprenda, aleluia, esse caminho, ande por esse caminho, e a glória de Deus estará na tua frente, na tua retaguarda, do lado direito e do lado esquerdo. Apenas a direção de Deus importa para aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele então começa a ouvir a voz do Senhor. Começa então o princípio de um relacionamento duradouro, aleluia, entre Ezequiel e a vontade do Senhor. Deus não queria Ezequiel como sacerdote, Deus queria Ezequiel como profeta, ouvir a voz do Senhor e falar os desígnios de Deus. Deus queria um homem que tivesse a condição, porque a capacidade Ele dá, de ser
prudente de ouvir aquilo que Deus fala. E ser profeta não é agradar a igreja, ser profeta é confrontar a igreja, porque a vontade do homem não é a vontade de Deus. E a palavra do Senhor, ela vem de 3 formas: para exortar, consolar ou edificar. Não existe uma outra direção teológica para a palavra de Deus. Ela confronta, ela exorta e ela edifica. Cada um sai da presença de Deus dependendo da atenção que se deu para a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Levante a mão e dê glória a Deus. Ezequiel, então, agora começa a ter relacionamento, porque, como eu disse, é a vontade de Deus para todos aqueles que dele se aproximam. Aleluia! Que os caminhos sejam abertos, que a sua palavra possa ter a primazia dentro de cada um de nós, que nós venhamos andar no seu caminho. Mas o que o inimigo de nossas almas quer é que exatamente você confronte esta verdade, você não aceite como verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem tem experiência com Deus sabe que eu estou falando a verdade, sabe que nós precisamos é ter um relacionamento mais profundo, aleluia, mais verdadeiro com a santa e gloriosa palavra de Deus. Concordo com aquilo que o pastor Adão acabou de falar ainda há pouco aqui. Quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio a sua palavra, Deus fala comigo. Queridos, não estou aqui para amassagear o ego de ninguém, mas se tu não lê a Bíblia, tu não tem intimidade nenhuma com a palavra. E o que eu fico mais chocado, pastor Adão, igreja Hope em Mongaguá, é que o próprio sistema tem nos levado a isso. As próprias grandes igrejas têm nos levado a isso. Como o pastor Donizete, é fácil provar. Há 40 anos atrás, o pregador ia e dizia: vamos ler Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Eu tinha que procurar, eu tinha que achar, eu era obrigado a manusear a Bíblia. Oh, aleluia! Aquilo me dava um relacionamento com a palavra. Hoje existe o telão. Você não precisa mais procurar. Você onde está sentadinho, você só levanta a cabeça. Ou seja, o próprio sistema está nos afastando dessas verdades edificantes. A maioria das igrejas por aí, elas não têm mais a direção de Deus. E sabe por quê? Porque culto não é show, igreja não é teatro, e pastor não é artista. Ezequiel então começa a ter um relacionamento profundo com Deus, ter visões de Deus. O povo que ali estava agora, cativos, ali no rio Quebeá, com certeza o envergonhava. Mas espera aí, você não era para ser sacerdote? Você não é filho de Buzi, da linha sacerdotal, tão importante em Jerusalém? Ezequiel teve que ouvir escárnio, chacota. Eu não sei qual é a tua vida no teu trabalho, mas você foi colocado lá como atalaia. Você foi colocado lá como porta-voz de Deus. Ninguém disse para você que seria fácil. Ninguém falou para você. E quem falou mentiu. No
mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós precisamos entender, queridos, é o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e procurai saber qual é a justa, perfeita e agradável vontade de Deus em vossas vidas. Essa palavra traduzida no grego é metanoia, e metanoia é mudança de atitude. Porque uma coisa é você apresentar um sacrifício, a outra é você ser o próprio sacrifício. Ser o sacrifício, às vezes não queremos. Queremos apresentar o sacrifício a Deus, mas ser o sacrifício diante de Deus é a verdadeira adoração. Porque ninguém, nenhum de nós aqui presente, e nenhuma pessoa no mundo está realmente preparada para ser adorador. Nenhuma pessoa no mundo está preparada para ser o sacrifício e não oferecer o sacrifício. E o diabo sabe disso. O inimigo de nossas almas sabe. Mas pastor Donizete, por que então Deus tem tanto carinho, senão não somos perfeitos? Ele olha para você e vê a força que você faz para estar na sua presença. Não é por merecimento. Ezequiel começou a aprender isso. Aleluia. E no capítulo 46 do livro de Ezequiel, você vai ver algo tremendo. Ele ensina então a verdadeira adoração. Como que devemos chegar até a presença do Senhor? Aleluia. É um culto ordenado, é uma adoração ordenada. Ele diz assim: olha, aqueles que entravam para adorar ao Senhor pela porta do norte, saíam pela porta do sul, e aqueles que entravam pela porta do sul, saíam pela porta do norte. A adoração ordenada. Oh, aleluia. Ele então começa a falar de um príncipe. É o único lugar que Ezequiel fala desse príncipe, que ele entrava pela porta que ele queria e saía pela porta que ele queria. Mas quando nós vamos para o capítulo 47, aonde nós vemos assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. O que tem isso, pastor? O que tem a ver o Oriente? Oriente é onde nasce o sol. Todas as colocações que ele fala, ele mostra o Oriente. Aleluia. Ele mostra aonde o sol nasce. Isso aponta para a figura de Cristo Jesus, que é o sol da justiça. Então ele diz aqui, olha, saiu aquele homem para o Oriente. Porque aquele homem, porque no capítulo 45 ele fala dele. E o objetivo desse homem qual era? Era mostrar um outro templo para Ezequiel. No capítulo 47 então é mostrado um outro tipo de templo. Se quando olhamos esta passagem e olhamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, 1 e 2, você vai ver que é a mesma coisa. Aleluia. Aquele homem que tinha um cordel de medir, então ele começa a mostrar para Ezequiel que havia um outro templo, porque no 45 ele dá diretrizes de como o homem deve entrar para adorar. Aleluia. Mas no 47 não, esse
próprio sacrifício. Ele começa então a mostrar para Ezequiel como é que era a coisa dentro desse templo. E diz o texto que ele pegou um cordel de medir e mediu uma quantidade de côvados, que dá aproximadamente 500 metros. Ou seja, isso fala que Ezequiel teve que se doar um pouco mais, teve que percorrer aqueles 500 metros. E eu quero falar sobre os 4 estágios do Espírito na vida do ser humano, na vida daquele que aceita a pessoa bendita de Cristo Jesus. No primeiro estágio, você vê a água batendo pelo tornozelo. O primeiro crescimento do crente não é para o lado direito. O primeiro crescimento do crente não é para o lado esquerdo. O primeiro crescimento do crente não é para cima. O primeiro crescimento do crente é para baixo. Aleluia. Ele precisa, como uma árvore, aprofundar os seus conhecimentos na palavra. Ele só cresce espiritualmente se ele se aprofundar na palavra. É por isso que a palmeira e o cedro do Líbano é uma comparação enorme para os crentes do século 21. A palmeira cresce, aleluia, até encontrar os lençóis freáticos. Enquanto ela não encontra o lençol freático, ela não para de crescer. Praticamente o que ela tem para cima, quase 15 metros, ela tem para baixo também, dependendo da altura do solo aonde ela encontra água. O crente, ele não é nada se ele não buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que te dá direção. É por causa dele que Jesus Cristo foi, aleluia, assunto ao céu. Jesus falou: convém que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não virá. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não conhece porque não tem, mas ele está em você, ele habita em você. Ele quer ter um relacionamento mais profundo com você, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, vamos para a casa do Senhor. Por qualquer coisa, às vezes, saímos da presença do Senhor. Não entendemos o trabalhar de Deus. É como aqueles que as aves do céu comem antes de chegar na terra. Aleluia. Depois, aqueles que crescem são impedidos do crescimento pelas pedras, pelos problemas que existem dentro da igreja. Que toda igreja tem problema, mas o desafio é eu entregar o meu braço para você, você entregar o teu braço para mim, aleluia, aleluia, e nós sermos um povo forte, aleluia. Esta comunhão Deus nos amostra no Evangelho segundo João. Pai, aqueles que tu me destes, eu quero que seja um comigo, como eu sou um contigo. Unidade. A igreja precisa de unidade. A igreja precisa entender que eu preciso da sua oração e você precisa da minha oração. Eu preciso do seu carinho e você precisa do meu carinho. Eu preciso da tua consideração e você precisa da minha consideração. Vamos andar juntos. Esse propósito fraterno, queridos, vai levar tempo e eu não vou citar. Eu vi claro. Deus me mostrou de uma forma tremenda. Eu fiquei das 3h15 da tarde até 15 para meia-noite desacordado. Deus me levou em lugares e lá eu pude entender o que é a unidade dentro da igreja, a importância da unidade dentro da igreja. E aqui em cima, vou te falar uma coisa: quando você partir para o outro lado da vida e você deixar os sentidos que Deus nos deu para que nós possamos nos relacionar com os nossos semelhantes, visão, audição, paladar, tato e olfato, quando você deixar isso e for para as mansões celestiais, ninguém consegue enganar você. Lá não se fala.
eu posso discernir o teu pensamento e você discernir o meu pensamento. Você não consegue esconder nada de mim e eu não consigo esconder nada de você. Sabe por quê? Porque conquistamos uma unidade. Aqui em cima nós somos uma unidade. Essa unidade, para ter sequência em cima, ela precisa começar na igreja. Ela precisa começar na igreja. Ezequiel então consegue entender isso. E começa então a ser alvo de crítica. Por quê? Porque o profeta, quando fala, ele é a boca de Deus. E poucas pessoas querem ouvir a voz de Deus. A igreja do século 21, ela precisa ter um segundo nascimento. A igreja do século 21, ela precisa nascer de novo. Porque eu quero entender, igreja, que aquele que nasce a primeira vez, nasce de cabeça para baixo. Mas aquele que nasce a segunda vez, nasce de cabeça para cima. Aquele que nasce a primeira vez, nasce do sangue. Mas aquele que nasce a segunda vez, nasce do Espírito. Aquele que nasce a primeira vez, nasce no hospital. Mas aquele que nasce a segunda vez, nasce na casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasce a primeira vez, nasce para ser perdedor. Mas aquele que nasce a segunda vez, nasce para ser vencedor. Seja vencedor, seja vencedora. Precisamos nascer de novo. Aleluia. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora vai então esse homem, mede mais 500 metros. Ezequiel então o acompanha, porque ele o levou. Veja que o início do texto diz que ele o levou pelo lado de fora, porque o lado de fora vê melhor. Quando você está num trabalho e alguém está te analisando, a visão dele é mais proveitosa do que a tua, porque ele olha para você e olha em torno de você. Ezequiel então é levado por as águas, e aqueles 500 metros a água deixou do tornozelo e media ali os joelhos. As águas daquele riacho estavam pelos joelhos. Aí você aceitou a Cristo, ouviu os rudimentos da doutrina do Senhor, ouvimos os ensinamentos que nos é dado. O joelho flexibiliza o corpo, ele consegue deixar o nosso corpo abaixado ou não. Isto fala de conhecimento e reverência ao Senhor, aleluia. Mas observe uma coisa, você ainda cocheia entre dois pensamentos. Você diz assim: será que é verdade? Será que Deus está comigo mesmo? Se Deus está comigo mesmo, por que eu já estou há 3 anos, há 4 anos na casa do Senhor, e ainda aquilo que eu quis, aquilo que eu quero para a minha vida, ainda não aconteceu? Ei, Deus trabalha em 2 tipos de tempos: o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo do homem, é medido em segundos, minutos, horas, dias, semana, meses e ano. Esse é o Cronos, é o tempo do homem. Mas existe o Kairos, que é o tempo de Deus, que trabalha no Cronos. Ele tem o tempo certo. Ele não te dá antes, porque você ainda não está preparado para receber. Ele não te deu ainda, porque você precisa aprender algumas coisas. Observe que com a água no joelho, você tem uma certa dificuldade de andar. Você não consegue correr. Você consegue pular na água, mas não correr. Isso fala de quando você ainda está preso
aos rudimentos. Isso fala das coisas que ainda te prendem. Aleluia. E foi mostrado mais 500, mais 500 metros. E ele então, as águas agora chegam no lombo. Estou correndo por causa do meu horário. As águas então agora chegam no lombo. Lombos é cintura ou quadril. Isso fala de força, preparação para a ação. As águas davam nos lombos. Você já não consegue mais correr. Não tem quem esteja dentro de uma piscina ou dentro do mar com as águas pelos lombos que consiga correr. Mas você ainda tem o controle das ações. Você ainda tem o controle, mas não consegue correr mais. Por quê? Porque as águas já não estão mais no tornozelo nem no joelho. Agora as águas estão no lombo. Diga assim, mas o controle ainda está comigo. Você não consegue correr mais com as águas pelos lombos. Aleluia. Embora você tenha o poder de decisão na mão, mas você está meio que impedido de fazer as tuas vontades. O Espírito de Deus quer ter a tua vida no controle. Aleluia. Então, Ele deixa que você rocheie entre dois pensamentos. Ele permite que você sente no lugar, aleluia, e não tenha a perfeita adoração. Ele, aleluia, quer que você se interiorize, que você se conscientize, aleluia, de que você agora tem o controle, mas não consegue mais fazer aquilo que você quer. Oh, aleluia. Ele não tira a nossa vontade. Ele não barra o meu entendimento. Ele me ensina dia após dia. Santificação é um processo, não é um estado. Santificação é um processo na vida do crente, na vida do ser humano. Não é um processo. O processo de santidade somente Deus tem. Mas a minha vida e a tua vida, ela é santificada dia após dia. Aleluia. Eu começo a me submeter à vontade de Deus, porque entendi que essas águas é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele chegou no meu joelho, nos meus tornozelos, chegou no meu joelho, aonde eu dobrei o meu corpo e aprendi a reverenciá-lo. Agora eu quero mais, porque quem entra por esse caminho, ele procura mais e ele quer mais. Por isso, queridos, me perdoem, pastor, obreiros, igreja, aquelas pessoas que eu ouço dizer: olha, tal pessoa se desviou dos caminhos do Senhor. Que nada, nunca teve. Nunca teve. Porque quem conhece a Cristo verdadeiramente não quer deixá-lo. Que ele se desviou. Se desviou do quê? Ele nunca esteve. Então não há desvio daquilo que eu nunca conheci, nunca experimentei. Quem experimenta Cristo sabe que Ele é bom. Eu vou dizer de novo: quem conhece a Cristo sabe que Ele é bom.
Eu estive no Espiritismo 7 anos. Conheço Umbanda, Candomblé e Quimbanda. E conheço muito bem, gente, viu? Lá, eles não chamam a gente pelo nome. É meu cavalo ou meu burro que os espíritos falam. Sabe por quê? Porque eles montam. Jesus, mesmo sendo o Senhor das nossas vidas, Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém abrir a porta, esse alguém está no condicional, é uma condição. Se alguém abrir a porta, entro eu, meu Pai, e faremos nele morada. Oh, aleluia! É por isso que eu disse: não há desviados na obra de Deus. Não há, aleluia. Porque quem conhece não quer largá-lo mais. Ezequiel então agora começa a sentir que há algo mais profundo. E a Bíblia diz em Mateus 9:37 que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos aqueles que querem se colocar na dispensação do Espírito e ser guiados, ser trabalhados por Ele. Ezequiel agora vê que esse homem mede mais 500 metros. E agora as águas que estavam pelo lombo, Ezequiel olha, avalia e diz: é muito fundo, só dá para entrar se for nadando. Há um convite de Deus para o século 21. Mergulhe, tire os pés do chão. Quando você sente que a água é profunda, os seus pés não conseguem mais achar o chão. É esse o convite. Se jogue nos braços dele. Ele quer direcionar a tua vida, mostrar algo que você nunca viu em toda a sua vida. Ele quer te mostrar o mundo espiritual. Como eu disse, Jesus foi buscar a sua presença. É a inserção do mundo sobrenatural para o mundo natural. Oh, aleluia! Jesus trouxe a possibilidade do mundo sobrenatural adentrar o natural e tomar conta das nossas vidas. Aleluia! É algo que você desconhece, é algo que você ainda não sabe. Aleluia! Mas Ele só vai te mostrar quando você se jogar. Ele só vai te mostrar quando o controle for dele. Quando você perder o controle, aleluia, você perde o controle e entrega esse controle nas mãos dele, e ele só quer te dar uma boa direção. Ele só quer proporcionar um sorriso nos teus lábios. Ele quer só trazer felicidade para o teu coração. Aleluia! E quando os dias de tristeza chegar, você vai entender que é propósito dele fazer você passar pelaquilo. Oh, aleluia! Tem crentes que sem conhecimento da Bíblia diz assim: pastor, o senhor não está no lugar que eu estou. Onde você está, filho? Pastor, eu estou no vale. Que vale? Onde é que está escrito isso na Bíblia? No Salmo 23, versículo 4. O salmista lá fala de uma possibilidade. Ele diz: ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande. Ele nunca falou que esteve lá. Não se coloque lá por conta própria. Vale não é lugar de crente. Oh, aleluia! Posso ouvir um glória? Posso ouvir um glória? Vale não é lugar de crente. Aleluia! Crente é comparado com uma palmeira, aleluia, que cresce
disse lá de cima, quando alguém quer olhar para um crente ou uma crente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, tem que erguer a cabeça, porque a sua voz é outra, a sua autoridade é outra, o seu tom é outro. A glória de Deus te invade de tal forma que olham para você e falam: é soberba, não, é poder de Deus, é mentirosa, não, são verdades de Deus. Se jogar é um convite para deixar o controle dele, seu, na mão dele. É buscar o invisível, é atingir o sobrenatural, vivendo entre os naturais. Querido, sabe lá o que é isso? A vergonha que o diabo tem quando você, comedor de arroz e feijão, sujeito à morte física, ter autoridade sobre um espírito imundo e dizer para ele: sai, e ele tem que sair. Sabe lá que vergonha é essa para esse espírito? Porque ele está incorporado ali, mas quem está ali não é o raciocínio da pessoa, é a inserção do mundo sobrenatural das trevas agindo. E você, uma mulher comedora de feijão e arroz, nós homens comedores de feijão e arroz, chegar para esse espírito e dizer: sai agora, e ele tem que sair. Deus quer que você se jogue nos braços dele. Aleluia. Você pode ficar de pé, você pode ficar de pé. Deus quer te mostrar o mundo sobrenatural. Aleluia. Não fique com expectativas. Aleluia. Será que vai acontecer? Ou será que não vai acontecer? Quem faz acontecer não é você. Quem faz acontecer não sou eu. Eu agora sou o quê? Eu sou um vaso. Eu sou alguém que olho para todos os lados e estou cheio da presença do Espírito de Deus. Aleluia. Eu não tenho para onde correr, porque eu escolhi me jogar. As águas já passou do tornozelo, do joelho, dos lombos. Há um convite da parte de Deus: viva o mundo sobrenatural, viva o mundo espiritual. Aleluia. Deixa que Cristo guie, que o Espírito Santo de Deus guie a tua vida nesses últimos dias. Aleluia, aleluia. Igreja, eu verdadeiramente creio que a terra é o centro do universo. E se a terra é o centro do universo, e se a terra tem um centro, o centro dessa terra é a nação de Israel. Se a nação de Israel tem um centro, o centro da nação de Israel é a cidade de Jerusalém. Se Jerusalém tem um centro, o centro da cidade de Jerusalém é o templo sagrado. Se o templo sagrado tem um centro, o centro do templo sagrado, aleluia, é o lugar santo. Se o lugar santo tem um centro, o centro do lugar santo é o lugar santo do santo. Se o santo dos santos tem um centro, o centro do santo é a arca da aliança. Se a arca da aliança tem um centro, o centro da arca da aliança é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Se a pessoa bendita de Cristo Jesus tem um centro, o centro da pessoa bendita de Cristo Jesus é a minha vida e é a tua vida. Se a minha vida e a tua vida tem um centro, no centro da nossa vida precisa estar a palavra de Deus. E ela te convida nessa noite: mergulhe. Aleluia. Ela te cerca. Ela te cerca, ela te cerca por todos os lados. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos.
queria que você fechasse os teus olhos, que você imaginasse um grande lago, e você está diante desse lago, pensativo, envolvido pelos seus pensamentos. De repente os teus olhos se abrem e você pega uma pedra e joga nesse lago. Imagine você jogando uma pedra nesse lago. A pedra cai na água e produz ali um redemoinho